É isso aí, pessoal, estamos ao vivo. Vamos falar aí sobre o Cruzeiro, sempre freguês do Galo. Não tem jeito, meu amigo. De vez em quando pode acontecer aí, né, uns percalços, mas a regra é: o Cruzeiro é freguês do Galo em tudo. E vamos trazer também informação do Tanaka sobre reformulação no elenco para o ano que vem, né? Algumas questões aí com relação a Sampaoli. Então já deixa o like aí, gente, ajuda demais. Curte, já chega curtindo, já chega se inscrevendo no canal, clique aí em inscrever-se, ativa o sininho das notificações, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui com, obviamente, né? Vamos começar com a informação sobre o nosso querido Sampaoli, reforços para o ano que vem. O Tanaka, o cara mais bem informado dessa mídia atleticana, trouxe aí uma informação bem interessante sobre isso. Vamos lá, vamos ouvir o que disse aí o Lucas Tanaka. De reformulação para ano que vem. E é isso mesmo, galera. O que eu vou trazer para vocês é: em 2026 teremos chegadas de atletas que o Sampaoli pediu juntamente, analisado juntamente com o Siga. O Sampaoli de fato tem uma lista com alguns atletas. Não quer dizer que atleta que ele pediu no Santos é que obrigatoriamente ele vai pedir no Galo. Rodou aí, vazou aí uma lista que ele pediu no Santos. Eu posso garantir para vocês que tem atleta que tá naquela lista que ele não quer aqui. Aí você vai falar assim: ué, que isso? Por que ele quis no Santos e não quis no Galo? Muito simples. Por questão de contrato. Às vezes algum atleta seria mais fácil trazer agora para o Santos do que em janeiro. Em janeiro tem outros atletas mais fáceis de negociar que o Sampaoli vai indicar e, obviamente, vai sobrepor atletas que ele tinha pedido para o Santos para trazer nessa janela. Então, muito cuidado com essa lista que está vazando do Santos. Não quer dizer que quem ele pediu lá, ele vai pedir aqui, beleza? Mas, sim, já tem uma lista que o Sampaoli está trabalhando com a sua comissão técnica para apresentar e fazer o pedido para o Galo, para a partir do ano que vem trazer os atletas. Aquele famoso ditado: quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então não me surpreende se o Galo já neste reta final, né? Vamos dizer assim, nós já estamos caminhando para outubro, né? Vamos botar aqui então a reta final de campeonato, de temporada, o Galo já ir fazendo alguns contatos para quando abrir a janela já ter aquela conversa encaminhada. Então temos sim lista do Sampaoli encaminhada já, sendo estudada com os seus analistas. Lembrando que o Sampaoli pediu um analista de desempenho. Ele que pediu, para quem não assistiu, a audiência é rotativa. Informo rapidinho para vocês: o Sampaoli pediu o Tadeu, analista de desempenho do São Paulo, está no Galo, pedido do Sampaoli, tá? Então ele, com a sua comissão técnica, já tem essa lista, já está avaliando para o Galo fazer a contratação. Ponto. Vai chegar? Vai chegar. Mas para chegar, o que tem que acontecer, galera? Tem que sair. Vocês não concordam comigo? Para chegar, tô chutando aqui agora, tá para chegar 5, tem que sair 5, pelo menos, né? Tá aí então a informação do Tanaka. Eu penso o seguinte, tá? Sobre essa questão de reformulação. Esse ano mesmo o Atlético sempre diz que não existe reformulação, contratações pontuais. O Atlético reformulou o seu elenco do ano passado para esse, tá? Saíram muitos jogadores, chegaram muitos jogadores e foi uma reformulação muito mal feita. O Atlético pro ano que vem vai precisar se desfazer de jogadores que nós não vamos saber se a gente vai conseguir. Por exemplo, o Júnior Santos, que tem um salário altíssimo e ele dificilmente vai querer largar, entre aspas, né, como se largar o osso, ou seja, ir para um clube para receber menos. Não vai. Então vai ser difícil. Né? O Rony tá aí, pelo menos ele luta muito e tudo, tem alguns bons momentos, ficou 4 meses sem fazer gol, mas também é um jogador que, se você precisar, não sei, talvez o Rony você até encontre algum clube aí interessado, né? O Vasco tentou contratar ele aí junto ao Palmeiras e tudo, mas assim, são várias situações onde você vai precisar realocar jogadores para poder contratar. O fato é, a informação, eu estava até conversando com o Tanaka mais cedo, e ele me disse o seguinte, que existe meio que um acordo lá no Atlético, entre o Sampaoli e os donos da SAF, diretoria de futebol. Agora, beleza, eu vou chegar, não tem como contratar, tá tudo certo, eu vou com o que tem. Mas ano que vem, ele vai cobrar pesado.
esse Sampaoli Paz e Amor aí, que vocês estão vendo, vai acabar. Porque aí ele vai cobrar pesado, reforços de peso, grandes nomes, né? E vamos ver se o Atlético utiliza melhor o Siga, né? Vamos ver se o Atlético utiliza melhor uma ferramenta que é tão cara para o clube, é um investimento alto e que não é utilizado. O Siga vai lá e coloca nomes na mesa e o Atlético vai lá, não, mas esses aqui não precisa, eu quero aquele que o... Então, assim, vamos ver se o Atlético utiliza melhor essa ferramenta, mas, de qualquer forma, essa é a informação para o ano que vem, e aí, obviamente, vamos ver onde que o Galo estará, né? Se vai estar numa Sul-Americana, numa Libertadores, em nada, na Série A, na Série B, não sei. Enfim, acho até que a questão da Série B aí, a briga contra o rebaixamento tem diminuído um pouco após essa vitória, mas ainda tem que ficar bem ligado, porque apesar de ter dado uma melhorada, não escapou, nada disso. Precisa, né, vencer mais algumas partidas aí para ficar tranquilo. Enfim, depende de onde o Atlético vai estar. Se o Atlético ganha a Sul-Americana e volta para a Libertadores, para mim o nível vai ser outro, né? E aí o nível de exigência também do Sampaoli vai ser outro. Mas daí a informação do Tanaka, sempre bem informado. Quero saber o que você acha sobre isso, quais jogadores precisam deixar o Atlético tem que reformular seu elenco em quais posições. Para mim o ataque é assim, é fato, o ataque atleticano nós vamos ter que reformular pesado pro ano que vem. Começar a discutir então sobre a montagem do time do Sampaoli, afinal de contas são muitos os desfalques. Começando por você, Edu Panzi, a defesa do Atlético é o grande problema nessa circunstância. Mas antes de falar especificamente dessa montagem, eu queria te perguntar sobre isso que o Rubinho falou. As seleções sequer responderam ao Atlético sobre o Alonso no Paraguai e sobre o Franco no Equador. É data FIFA, né, Edu? Azar do futebol brasileiro que tem esse calendário, que tem jogo essa semana, ou não? Sim, o problema é nosso. O problema é todo do futebol brasileiro, não é da seleção paraguaia, muito menos da seleção equatoriana. Acho que seria de bom tom responder, ao menos uma resposta. Não podemos dessa vez. É educado, é de bom tom, faz parte do bom relacionamento entre clubes e seleções. Mas não responderam, o Atlético tentou, enfim, e o Sampaoli vai ter que ir para o Clássico com aquilo que tem à disposição e tem pouquíssimas opções, né? Você fala da dificuldade para montar o sistema defensivo e eu adianto, o sistema defensivo ainda conta com o meio de campo, porque tem uma parte de função no meio de campo que é defender. E a partir do momento que você não tem peças para defesa, para jogar como zagueiro, talvez você tenha que tirar alguém do meio. É o que eu faria. Eu tiraria o Fausto Vera do meio e traria para a zaga. Eu não apostaria num garoto de sub-17 para iniciar um clássico. Se o Sampaoli optar por usar a base, ok. Se ele optar por usar o Fausto Vera, ok. Hoje um torcedor me mandou uma mensagem. Mas se você tira alguém do meio para jogar na zaga, você vai estar improvisando duas vezes. Aí ele falou, eu iria com o Saravia. Mas o Saravia você vai estar improvisando também. Ah, mas o Saravia já jogou de zagueiro. Não, há uma confusão nisso. O Saravia não defendeu como zagueiro. O Saravia faz uma saída de 3 como o terceiro homem dessa saída ao lado de 2 zagueiros. Para defender, o Saravia defende como lateral. O Fausto Vera já defendeu como zagueiro. O Gabriel Menino já defendeu como primeiro volante na carreira. O Scarpa já jogou como segundo volante na carreira. Então seria menos improviso, tendo o Fausto na defesa, o Menino como primeiro volante e o Scarpa como segundo, do que tendo o Saravia como um segundo zagueiro. E tendo o Natanael na direita. Mas eu vou bater numa tecla que eu tenho batido já há algum tempo. Ontem foi tema na turma do bate-bola, Pedro Abílio. Qualquer que seja a decisão do Sampaoli e a escalação 1 hora antes do jogo, na quarta-feira, vai ser uma tremenda covardia e sacanagem criticar o Sampaoli ou marretar ou dizer que ele errou. Porque se ele coloca o Fausto Vera, é compreensível. De zagueiro. Se ele coloca o garoto da base, é compreensível. Se ele traz o Saravia para ser zagueiro, é compreensível. Qualquer que seja a decisão, pelo simples fato de ele não ter jogador. Qual que é o melhor zagueiro do Atlético? Lianco, tá fora. Qual que é o segundo melhor zagueiro do Atlético? Na teoria. Alonso, tá fora. Vitor Hugo, terceiro, tá fora. Os melhores volantes do Atlético, Franco, Alexander e Igor Gomes, os 3 estão fora. O que esse homem vai fazer? É o 10º jogo do Sampaoli desde que ele chegou. Ontem, ele completou 1 mês de Atlético.
30 dias de Atlético. Em 28 dias, que foi o jogo contra o Sport, ele fez 9 jogos. Uma média de 1 jogo a cada 3 dias. O que esse homem pode fazer? Tendo inúmeros desfalques, são 8 titulares fora. Ele não tem zagueiro para escalar na zaga, ele não tem volante praticamente para escalar como volante. Ele perdeu o seu melhor zagueiro lesionado, o seu melhor volante lesionado, o seu melhor atacante lesionado. E ele vai ter pela frente um dos 3 melhores times da temporada, que é o Cruzeiro, praticamente completo. O que esse homem pode fazer de diferente? Qualquer coisa que o Sampaoli mandar como 11 iniciais na quarta-feira é absolutamente compreensível. E para justificar muita covardia que vem sendo feita ao criticar o que o Sampaoli tem feito, que para mim é um bom trabalho até aqui, são 9 jogos do Sampaoli desde que ele chegou, com 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 44,5% de aproveitamento. Ele teve uma eliminação na Copa do Brasil, que foi o primeiro jogo dele, um clássico, com uma desvantagem de 2 gols, jogando na casa do Cruzeiro. Nesses 9 jogos ele jogou Copa do Brasil, Sul-Americano e Brasileirão. E teve uma semana de data FIFA para treinar o time, mais nada, cara. Porque essa semana de data FIFA ele teve que jogar. Se você trouxer uma comparação do trabalho do próximo adversário do São Paulo, que foi o Leonardo Jardim, o Leonardo Jardim, quando chegou ao Cruzeiro, ele teve 40 dias para treinar o time depois da eliminação no Campeonato Estadual. 40 dias. E ainda assim, nos 12 primeiros jogos do Leonardo Jardim, foram 2 vitórias, 7 derrotas e 3 empates. 25% de aproveitamento. Sabe qual que é a diferença? A diferença está em Leila Pereira, está em Pedro Lourenço. Eles bancaram, porque tinham convicção dos seus técnicos. Abel Ferreira, isso aí nem precisa falar. Mas o Leonardo Jardim, que era um recém-chegado, foi bancado, porque teve um grupo de atletas que foi lá na sala do Pedro Lourenço, no supermercado, reclamar. E muito provavelmente ele falou, a porta da rua é a serventia da casa. O meu treinador é o Leonardo Jardim até o final do ano, quem quiser fica, quem não quiser um abraço. E teve gente que saiu. Inclusive está vestindo a camisa do Atlético hoje. E teve troca na direção do clube. Teve mais jogador que saiu, está vestindo a camisa do Grêmio hoje. Então quem queria trabalhar, ficou. Qual que tem sido o problema do Atlético nos últimos anos? Com um elenco praticamente igual, quando o time não rendeu com o Filipão, trocou o técnico. Quando o time não rendeu com o Cuca, trocou o técnico. Sabe qual que é o recado que passa para o grupo? Vocês não têm culpa nenhuma. Vocês podem jogar do jeito que vocês quiserem, porque qualquer problema e qualquer sequência de mau desempenho ou derrota, vocês ficam, o técnico sai. Então que a partir de agora com o Sampaoli, que eu repito, tem um bom início de trabalho, está na média ali, 45% de aproveitamento, que deem ao treinador a chancela também da gestão. Se tiver uma sequência ruim, algum problema, o técnico vai com a gente até o final do ano que vem. E quem não quiser, a porta da rua é a serventia da casa. Tem que passar a ser dessa maneira no Atlético. Então vou repetir, Pedro Abílio, quarta-feira, qualquer que seja a formação que o Sampaoli mande a campo, tem que ter a confiança do grupo, a confiança do torcedor, e ele não tem muito o que fazer. A única coisa que o Sampaoli, que eu acho que ele precisa fazer para esse jogo principalmente, é manter a convicção quanto ao estilo de jogo. Um Atlético preocupando em primeiro em se defender, em não tomar gol e ser um time mais de transição. Um time mais leve, mais veloz, com capacidade de pressionar melhor a saída do adversário num bloco médio. E para ser esse time não pode ter o Hulk entre os titulares. Porque quando não aparece o Hulk entre os titulares, o chilique vem em geral. Ah, não está escalando o Hulk, meu Deus, característica de jogo. Aí eu trago o Jardim de novo para a conversa. O Jardim deixou o Gabigol de fora por característica de jogo, não é porque o Gabigol é ruim. O Hulk não é ruim, apesar de estar muito mal tecnicamente. Hoje, o que o Sampaoli pensa para um elenco que está quebrado e que precisa ser dessa maneira, não cabe o Hulk de início. Para determinados jogos, não. Talvez para o Juventude coubesse, mas ali ele ficou de fora. Mas para Fluminense não caberia, para Sport não caberia, para Mirassol não caberia e para o Clássico não cabe o Hulk entre os titulares. A minha discordância, se ele aparecer como titular e o Atlético manter o jeito de jogar, vai ser essa. Mas eu acredito que ele não estará entre os titulares. Imagino que vá de improviso, é óbvio, e respeitem e deem a confiança que o Sampaoli merece para esse clássico. Vamos lá, gente. Vamos falar agora sobre freguesia, né? Vamos falar sobre freguesia, que essa freguesia não acaba nunca. Deixa eu trazer aqui, olha só o que nós tivemos ontem, ó. Com hat-trick de Tardelli, time Ronaldinho Gaúcho vence Alex. Veja os principais lances. Aí, na matéria, aqui eu não vou colocar na tela, mas ontem tivemos aí no Mineirão
o desafio de gigantes. Primeiro que, vamos lá, vamos deixar claro uma coisa. É o desafio de gigantes do Ronaldinho Gaúcho, um dos maiores da história do futebol, e do Alex, que é muito bom, foi muito bom jogador, foi um craque, mas não está na mesma prateleira que o Ronaldinho Gaúcho não, tá? Então, o time do Ronaldinho começou com o Eduardo, goleiro Eduardo, lembra? Que deu um peteleco lá no Cris. Lima, Léo Silva, Cláudio Caçapa e Richarlison. Pierre e Leandro Donizete, ô saudade, viu? Dátolo, Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli e Rafael. Foram os 11 que iniciaram pelo lado do Atlético. Aí pelo lado do Cruzeiro, goleiro Gomes, Maurinho, Léo, Gladstone, Egídio, Fabrício, Ricardinho, Alex, Montijo, Marcelo Ramos e Giovani. E aí o Tardelli, meu amigo, fez 3 gols. Nós já vamos falar aqui sobre a questão do Tardelli, mas o Atlético, o time do Ronaldinho, que virou o Atlético contra o Cruzeiro, né? Ganhou de 3-2, Tardelli fez 3 gols no primeiro tempo, 3-0. No segundo tempo, o Cruzeiro fez 2 gols, um de escanteio e um golaço de falta do Egídio, inclusive. E aí o Atlético venceu o Cruzeiro nesse duelo aí dos gigantes. Isso só corrobora, né, aquilo que a gente já sabe, né? O Cruzeiro é freguesaço do Atlético em tudo. Ah, mas o cruzeirense vai dizer assim, mas esse ano lá na Copa do Brasil. Pois é, esse tipo de coisa de vez em quando acontece, lógico. Né? Uma coisa, não é que a gente sempre ganha do Cruzeiro, é que isso é normal. Normalmente, o Atlético ganha do Cruzeiro, né? Isso é a regra. A exceção é o Cruzeiro ganhar do Atlético, eliminar o Atlético, e isso aí aconteceu, uma hora ia acontecer mesmo, mas até quando tem esses jogos aí, duelo de gigantes e tal, Atlético Cruzeiro, o Cruzeiro perde, porque eles já estão acostumados, né? Eles tremem por natureza. E aí, vamos falar do Tardelli? Eu vou trazer 2 declarações aqui dele que vocês vão... Eu quero ver se não vai tocar o coração aí de você, atleticano. Vamos ver. Primeiro, o pessoal pode pensar, mas isso aqui foi só uma brincadeira. Aí eu vou trazer daqui a pouco outro áudio dele. Vamos ouvir aí. Tardelli, só tô falando que o seu telefone vai tocar hoje à noite, hein? Vai querer alguém te tirar da aposentadoria depois desses 3 gols aí, hein? Ô, Rogério, eu tô pronto, viu? Precisar, tamo aí. Vai tocar meu telefone. E tô aqui perto ainda, viu? Aí, ó. Então tá aí. Aí falou, tô pronto e se precisar, tamo aí, tô aqui perto, né? Aí tem um vídeo aqui do Camisa 12 também, que é muito interessante, que olha só o que perguntaram para ele e o que o Tardelli respondeu, hein? Dá uma olhada se isso aqui não vai tocar seu coraçãozinho alvinegro, ó, vamos ver. Tardelli, internet tá chovendo de gente pedindo pra você assinar o contrato hoje mesmo pra jogar. Assina na hora. Assina na hora? Na hora. Assino na hora. Assino na hora. Meu amigo, tá aí. E aí? É porque eu não posso passar os gols aqui, né? Senão o pessoal ia ficar ainda mais assim. Mas ele fez 3 gols ali com muita qualidade, tudo, né? Aí eu pergunto pra você, torcedor atleticano, você gostaria de ver o Atlético ainda, o Tardelli ainda com a camisa do Atlético? Você acha que é possível? Você acha que valeria a pena arriscar? Aí vamos lá, vamos trazer alguns dados aqui para opinião, para, né, formar melhor a opinião. O Tardelli, ele tem 40 anos, ele faz aniversário no mês 5, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ele faz em maio 41 anos de idade, ok? O Tardelli seria, obviamente, para o ano que vem, né? Esse ano nem pode mais registrar, contratar, nada. Esse ano já esquece. Seria, por exemplo, terminar o ano. Seria para o ano que vem. Para esse ano não tem jeito mais. Mas pensar para o ano que vem, tipo, aí também eu acho que é demais, né? Eu acho que é meio demais. Mas assim, é o que eu disse. Se fosse para esse ano, 2 mesinhos ali para ver, se o Sampaoli falasse assim, não, traz ele. Deixa eu ver ele treinando aqui uma semana. Desculpe, uma semana para ver se tem condição ou não. Ver os testes físicos e tal. Não tem condição. Obrigado, mas não vai dar. Ou tem condição, beleza. Agora, para o ano que vem aí, eu acho que inclusive o próprio Sampaoli também vai olhar e falar, cara, desculpa, mas não dá, né? 41 anos. Se fosse para esse ano, infelizmente não dá mais, quem sabe. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Atlético deveria
dar uma oportunidade aí, o Sampaoli dá uma oportunidade pro Tardelli ainda? Será que ele ainda tem lenha para queimar? Ele falou, eu assino na hora. Ou não? Comenta aí, gente. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Fala pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal para quem não é inscrito, tá? Ativar o sininho de notificações, compartilhar o vídeo quem puder e deixar aquele like, ajuda demais o canal. Tamo junto, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!